graças a Deus, para as crianças, é muito gostoso. E mais trabalho para o OANSE, para o departamento infantil, que bênção, né? Ótimo. Mas nós estamos, domingo à noite, observando, adorando a Deus, no estudo do livro do profeta Ageu, não é verdade? Livro do profeta Ageu. Nós já vimos que o profeta Ageu, ele viveu naquele período ali, um período pós-cativeiro. Nós temos 4 oráculos, né, do profeta Ageu, que Deus falou a Ageu. Todos eles pronunciados no ano de 520 a.C., um tempo muito distante do nosso. No entanto, a mensagem é muito atual para as nossas vidas. No capítulo 1, nós já observamos, todo o capítulo é um oráculo, e chama o povo a se arrepender do pecado. Qual era o pecado do povo? Não priorizar a obra do Senhor. E Deus disse, através do profeta, considere o seu passado. Veja como foi o seu passado e arrependa-se. O povo voltou do cativeiro, eles priorizaram a construção das suas casas e o templo de Deus, a casa do Senhor, estava em ruínas. Lembrando, isso é na velha aliança. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, estabeleceu a nova aliança. Na nova aliança, não precisa de templo feito de pedras para simbolizar a habitação de Deus na terra. Nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós crentes em Jesus. É uma nova aliança. Uma das características dessa nova aliança é maior intimidade com Deus, que hoje nós temos. Não precisamos matar o cordeiro para pedir perdão dos pecados, não precisamos orar direcionado para um templo, porque nós somos o templo. Então não precisamos de sacerdotes que intermediem a nossa relação com Deus, porque nós somos os sacerdotes, é a nova aliança. Mas na velha aliança com Deus, em que Ageu vivia, era necessário um templo. E o povo não estava priorizando a construção do templo, não priorizaram a obra de Deus. Mas vimos também no segundo oráculo, em Ageu capítulo 2, do verso 1 ao 9, que nós temos que servir ao Senhor com aquilo que Ele nos dá. No capítulo 1, o povo se arrependeu do seu pecado. Agora, no capítulo 2, nesse segundo oráculo, o povo precisava de motivação. Só que não é motivação humana. Não é, contextualizando aqui para a nossa época, né? Não é a motivação daquela mensagem humanista, positiva, para botar você para cima. Não é esse tipo de motivação que os servos de Deus precisam. A motivação que precisamos é aquela que vem de Deus, do Espírito de Deus, do poder do Senhor, do novo céu e nova terra, ressurreição que está prometida a todos nós. E isso ficou muito claro na mensagem de Ageu, quando ele fala, né, quando virá esse templo mais glorioso do que o templo que eles iriam construir, porque eles estavam vendo os alicerces sendo lançados ali por Zorobabel e viram como era pequeno em relação ao templo de Salomão, e alguns se desmotivaram. E então fica muito claro que a motivação é o céu, é o futuro templo de Deus, quando estivermos habitando com o Senhor mesmo, aqui nessa terra, no novo céu e nova terra, já no final do plano de Deus, quando se consumará. E hoje, é interessante que o Senhor não somente quer que o povo se arrependa e sirva. Deus também não quer que o povo somente sirva com a motivação correta. Deus quer também que o povo sirva com santificação. O nosso Deus, Ele é um Deus exigente. O Senhor não quer qualquer serviço, qualquer oferta e de qualquer jeito. O Senhor não nos quer só uma parte. O Senhor quer todo o nosso ser, toda a nossa vida. Por isso, né, virou um jargão evangélico, mas tem muita verdade nele, é dizer que nós entregamos nossa vida a Jesus. Se eu entreguei minha vida a Jesus, significa que foram todos os aspectos da minha vida. Todos, não tem nada em mim que eu não entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Então, todo o meu ser tem que estar submisso a Ele. E é nesse oráculo aqui, o terceiro, ainda no ano de 520 a.C., que nós vamos observar que temos que servir a Deus com santidade. Não basta só servir, tem que servir com a motivação correta que vem de Deus e tem que servir com santidade, senão o Senhor não aceita o serviço. Vamos ler então Ageu, capítulo 2, do verso 10
ao verso 19. Diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no chão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação, perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. O Senhor quer que o sirvamos com santidade. E nesse texto que lemos, 3 observações no oráculo, terceiro oráculo do profeta Ageu, do ano de 520 a.C. O povo tinha voltado do cativeiro babilônico. Construíram suas casas, pelo menos boa parte deles, mas o templo ainda estava ali nos alicerces. Primeira observação é resgatar o conceito de santidade. Santidade não tem muito a ver com as nossas emoções. Santidade tem a ver com a nossa obediência. Uma pessoa santificada é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. Uma pessoa pode ser muito emotiva, pode falar muito bem a linguagem do evangélico, né? Pode ter aquela aparência de santidade, mas se não obedece à palavra, ela não está vivendo em santidade. Ah, pastor, mas todos nós, em um momento ou em outro, pecamos, e nesse sentido desobedecemos à palavra. É verdade, mas uma coisa é você viver pecando, outra coisa é você pecar e lutar contra o seu pecado. São questões distintas. Seja o crente que odeia o pecado e luta contra ele. E um bom método é obedecer à palavra do Senhor. Ageu tinha este propósito aqui. No verso 10, nós observamos o período que foi dado este oráculo. No segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor para Ageu. E Ageu, nesse momento aqui, direciona este oráculo para quem? Para os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a missão, a função de fazer a relação do povo com Deus. Através dos sacrifícios, através do ensino da própria Escritura, eles tinham que fazer esse papel. Mas se os sacerdotes da tribo de Levi não estivessem vivendo em santificação, como viveria o povo? Então, aqui a ideia é que os sacerdotes precisavam aprender novamente um conceito de santificação. Na nossa época, esse conceito realmente está muito bagunçado. E nós confundimos o que é uma pessoa santa. Nós confundimos o que é espiritualidade. Confundimos muito, né? E para você balizar, calibrar o que vem a ser na sua mente como santificação, você de cara sabe que aqueles que se santificam, eles são normalmente os que menos aparecem, né? Eles não querem ter o seu nome repercutindo, porque eles estão fazendo para a glória de Deus, né? E se aparecer é porque Deus quis. Lá em Malaquias pregou aproximadamente entre 440 a 443, ou melhor, 443 a 440 a.C. Quer dizer, muito perto ali, aproximadamente uns 70, 77 anos depois de Ageu.
O templo já estava construído, né? Ageu obteve sucesso na sua missão. Ageu e Zacarias também pregou para a construção do templo, o segundo templo. E Malaquias já pegou o templo construído. Só que Malaquias ainda sofria com o mesmo problema que Ageu aqui já está lutando, a santificação dos sacerdotes. Olha Malaquias, só para você entender como estavam os sacerdotes. Malaquias capítulo 1, verso 6. É logo depois, né? Um pouquinho depois, Zacarias, Malaquias, você lê assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, isso é Deus dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E veja que o Senhor aqui se apresenta com um nome de guerra, o Senhor dos Exércitos, contra o pecado dos sacerdotes. Hoje, não existe uma tribo de sacerdotes. Todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, somos sacerdotes e vivemos para a honra e a glória de Deus. Então nós temos que aprender a viver em santificação para a honra e a glória de Deus. E santificar-se implica obedecer a palavra do Senhor. Hoje nós oferecemos sacrifícios a Deus. Cânticos de louvor são sacrifícios a Deus. Deus se agrada do cântico que ofertamos a Ele. Mas como ofertamos? Bocejando, né? Ou com vontade, entendendo para quem nós estamos cantando esse cântico. Mas também a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Mas o que é que você oferta da sua vida a Deus? Do seu tempo, da sua juventude, da sua energia, das suas habilidades, né, da sua inteligência. O que é que você dá para Deus? Para a obra do Senhor. E o Senhor quer que nós ofertemos a nossa vida para Ele. Às vezes, nossa oferta se resume ao domingo. É pouco, é muito pouco para o Senhor que enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Essas ofertas que eu falo aqui não significa que são para pagar pelo sacrifício de Cristo. É óbvio que não, mas são ofertas de gratidão. Os sacerdotes da época de Ageu, até Malaquias, estavam ofertando o que sobrava. O animal coxo, esse aqui eu vou sacrificar, né, em adoração a Deus. O animal cego, esse aqui eu não vou conseguir vender mesmo, está cego, quem vai comprar? Não dá nem para dar de presente. Então eu vou sacrificar ao Senhor, o Senhor vai receber, porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas Ele quer uma oferta com santificação, uma oferta pura, a oferta do melhor que nós temos. E nós temos que ter nossa consciência tranquila em relação a isso. Você oferta o melhor que você tem da sua vida, e eu não estou falando de dinheiro. Tem a oferta financeira também, que você dá para a honra e glória de Deus. Mas não estou falando nem dessa. Estou falando da oferta da sua vida. Né? E a nossa sociedade, o sistema ao nosso redor, nos oprime para que não tenhamos tempo de dar nada da nossa vida em adoração a Deus. Oferta nossos filhos em adoração a Deus. Pensou? Ore para que o seu filho seja um servo, uma serva do Senhor integralmente. Já pensou? Isso é uma oferta, né? Como Ana orou a Deus, entregou Samuel como oferta ao Senhor. Então, temos que ter esta motivação. Então, através de Ageu, o Senhor começa a ensinar os sacerdotes desse período, 520 a.C., como era que deveria ser a santificação. E o Senhor ensina a partir do que já foi dado, a partir da lei de Moisés. E o Senhor apresenta esse ensino numa perspectiva positiva e numa perspectiva negativa, para que essas duas concepções deixem muito claro para o sacerdote o que é puro e o que é impuro. Porque a santificação tem muito a ver com isso, o que é puro e o que é impuro, o que é santo e o que não é santo, o que é imundo diante do Senhor. Volte para Ageu, capítulo 2, verso 11. Aí vem o argumento de Deus.
Ageu 2:11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes. Você sabe, está bem endereçado aqui, né? Aos sacerdotes, a respeito da lei, falando da lei de Moisés, Pentateuco, que estamos estudando nas quintas-feiras, né? Então, acerca da lei, verso 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Os próprios sacerdotes responderam, é claro que não, a lei de Moisés deixa isso muito claro. E aqui é interessante, porque no sacrifício, no holocausto, em outros sacrifícios de animais, de cordeiros, né, de bodes e tudo, havia um momento em que era cortado. Se nós fôssemos comparar, o sacerdote do Antigo Testamento tinha uma aparência de um açougueiro, certo? A túnica era branca e certamente manchada de sangue, porque quando ele ia cuidar daquela carne, o sangue aspergia. E aquilo ali salpicava e ficava bem claro a tonalidade do vermelho. E é interessante que isso era pela manhã e pela tarde. E havia fila de gente com seus cordeiros para levar para o sacrifício. Isso era constante, eram milhares de pessoas que tinham que sacrificar o cordeiro. Então era um serviço constante. O fogo não se apagava, ficava sempre ali queimando para oferecer o holocausto. Mas tinha uma parte desse sacrifício, que era santo, que era para o sacerdote comer. Não é que ele deveria levar para comer. E era uma carne santa, ninguém mais podia, só o sacerdote. E era costume eles botarem no manto sacerdotal. Por quê? Porque o manto era santo também. Só eles podiam vestir. E aquela carne continuava santa. Só que se aquela carne tocasse num pão, ou noutro objeto, ou noutra coisa, ela continuaria santa? Não. Ela ficou impura. Então ela podia ser manipulada pelo sacerdote e pelo manto. Mas se tocasse em algo que não era puro, ela ficaria impura. A ideia e a mensagem aqui é que o sacerdote ele não tinha o poder de tocar nas coisas e fazê-las santas. O manto, sim, mas o sacerdote não. Então, só pelo fato de ele estar servindo ali no templo, na verdade, na construção, né, do templo ali, não significa que ele estava sendo santo. Era necessário obediência ao Senhor. E os sacerdotes não estavam compreendendo isso muito bem. Lá em Levítico, nós temos algumas leis que nos ajudam a entender essa verdade. Olha Levítico 6:25. Fala a Arão. Levítico 6:25 diz assim: fala a Arão e a seus filhos, dizendo que na instituição do sacerdócio arônico, Levítico, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Então, aquilo ali que foi imolado é santíssimo ao Senhor. Aquela oferta, ela é santa, ela é pura. 27. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Então, entende-se por esses versículos que o sacerdote podia pegar aquela carne até na sua veste. Mas a carne não poderia se tornar imunda tocando em coisas que não eram santificadas ali. De modo que o sacerdote, só por tocar nas coisas, não quer dizer que elas ficariam santas, purificadas. E aqui é um princípio positivo, Deus ensinando esta verdade para o povo. É interessante um exemplo que nós temos sobre a santificação da veste do sacerdote. O sacerdote em si, ele poderia ficar impuro, mas aquela veste, ela era santa. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, eles foram queimados por Deus. Mas olha o que diz lá em Levítico 10, verso 5, sobre esse episódio e sobre as vestes de Nadab e Abiú. Levítico 10, verso 5 diz assim: chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Vieram aqui dois sacerdotes para levar os corpos carbonizados, né, para fora. E eles foram levados aonde? Nas suas próprias túnicas.
As túnicas de Nadab e de Abiú não foram queimadas por Deus, mas os corpos deles sim. Entende? Como é que vem um fogo, queima o corpo e o tecido não queima? O tecido é o primeiro que vai queimar. Mas aqui não foi queimado. E não era a túnica desses dois sacerdotes, porque os dois que foram levar estavam vestidos com as suas próprias túnicas. Mas eram as túnicas de Nadab e de Abiú, que não foram queimadas, para deixar um símbolo para o povo. O ofício sacerdotal é santo, mas aquele que veste a túnica pode ser e pode não ser. Nadab e Abiú ofereceram um culto cananita, provavelmente embriagados, e Deus os queimou vivos ali, e Deus chamou aquilo de santificação. Eu me santificarei naqueles que se achegarem a mim. Queimar Nadab e Abiú foi se santificar. Por quê? Pureza. Dois pecadores mexendo nas ofertas sagradas ao Senhor, pessoas que não estão se consagrando, temos que purificar o altar. Queima os dois sacerdotes, no caso Nadab e Abiú. Mas o manto, a túnica sacerdotal, não foi queimada, de modo que eles foram levados nessa túnica e jogados, enterrados, fora do arraial. O ensino positivo aqui é que você que está santificado, limpo, não santifica tudo aquilo que você toca. Ou seja, a santificação não é inerente a você. A santificação depende da sua obediência. No caso aqui de Ageu, os sacerdotes obedecendo à lei de Moisés. E aqui foi só um exemplo. E os sacerdotes sabiam da lei, tanto que eles responderam, não. Não é? Da mesma forma para nós hoje. Um crente, ele não nasce santo, no sentido de que ele está sempre santificado. Não é da natureza, da nossa natureza. Embora temos a nova natureza, vamos querer buscar a Deus, mas isso não é natural por causa da velha natureza de pecado. Então, santificação é um trabalho, é um exercício espiritual que nós devemos estar investindo nele todo dia da nossa vida, para podermos nos santificar e realizar a obra de Deus. Lembre-se, capítulo 1 de Ageu, o povo tinha que se arrepender. Arrepender do pecado e servir e trabalhar a Deus na construção do templo. No capítulo 2, o povo tinha que fazer isso com as motivações corretas. E ainda agora no capítulo 2, para servir ao Senhor, você tem que estar santificado. Você não pode servir a Deus de qualquer forma. Quer seja no louvor da igreja, quer seja na pregação, quer seja no evangelismo, professor de escola dominical, algum departamento desta igreja, observe a sua vida, e peça perdão a Deus. Pediu perdão a Deus, pronto, resolvido o problema. Agora você procura viver uma vida de santificação. Você não pode fazer é pedir perdão e pecar, e pedir perdão e ficar nessa vida de pecado, aí não tem sentido. Mas tem também um segundo ensino, Ageu 2,13, também para os sacerdotes, agora numa perspectiva negativa. Ageu 2,13 diz assim: então perguntou Ageu para os sacerdotes, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará ele imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Aqui é o sentido negativo, porque se você toca em algo imundo, você fica imundo. Isso é basicamente o mesmo ensino que acabamos de ver, só que noutra perspectiva, mostrando que a santificação não é inerente à pessoa, porque se você toca em algo imundo, você deixou de ficar santo. Isso na velha aliança. Na velha aliança. Temos um exemplo aqui que ilustra essa verdade de Ageu em Levítico, capítulo 22, verso 4, porque Levítico é o livro que trata dessas leis de pureza. Então, lá em Levítico 22, verso 4, nós lemos assim: ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou a algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. Dessa lei aqui, o aspecto que Ageu destaca, inspirado por Deus, é exatamente o de tocar no morto. Essas eram as leis da velha aliança. Essas leis cerimoniais aqui da velha aliança não se aplicam a nós, hoje, certo?
mas o princípio da santificação é o mesmo. Você pode estar imundo, impuro diante do Senhor, por não obedecer à palavra de Deus. Por não obedecer à palavra do Senhor. Santificação é inerente a você. É isso que Ageu, Deus está dizendo através de Ageu para aqueles sacerdotes. O que você toca não fica santificado. E se você toca algo imundo, você também se torna imundo. Ou seja, você tem que se santificar. Você tem que obedecer à lei de Moisés. Vocês não podem fazer a obra de Deus do jeito que vocês querem. Nós vamos fazer a obra do Senhor do jeito que nós queremos e estamos. Ah, pastor, você diz, então eu vou desistir. Não vou mais servir em nada dessa igreja, é muito complicado, é muito seletivo, dá muito trabalho, eu vou ficar só prestando culto aqui a Deus e pronto. Bem, também não é isso que Deus quer, não é verdade? Também não é isso que Deus quer. O que é que o Senhor quer? Que nós aprendamos, que temos que nos santificar para servir a Deus. E santificação envolve obediência da palavra. Eu não posso oferecer a Deus qualquer coisa. Mas também eu não posso dizer, agora também eu não vou mais servir a Deus, porque eu quero servir do meu jeito e o pastor não deixa eu servir do meu jeito. Não sou eu. Entenda. É a Escritura. É a palavra do Senhor. É a obra de Deus. Então, todos nós temos que nos santificar. Isso não significa que sejamos pessoas sem pecado, é impossível. Mas significa que eu sou um crente, você também, que se arrepende do seu pecado, que não quer viver em pecado, que confessa, como cantamos hoje, né? Confessa o seu pecado constantemente ao Senhor para se purificar e está apto a servir na obra do Senhor Jesus Cristo, na igreja de Deus. Então, verso 14. Aqui, o verso 14, é muito interessante, esse oráculo, o terceiro oráculo de Ageu, é uma pregação. E no final, eu costumo fazer no meio e no fim as devidas aplicações. Mas Ageu, aqui Deus, através de Ageu, fez aqui no verso 14. Olha o que nós lemos no verso 14. A aplicação. Então prosseguiu Ageu. Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Deus não estava satisfeito. E o trabalho aqui era a construção do templo. Havia sido construídos os alicerces. E parou. A obra de Deus parou na construção do templo, a habitação de Deus. E cada um estava construindo a sua própria morada e cuidando da sua vida. E a obra de Deus parada. E lembra no começo do capítulo 1, o povo dizia, olha o que o povo dizia no verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava muito tranquilo. O povo entendia que não era necessário construir a casa de Deus agora. Nós, crentes da modernidade, fazemos a mesma coisa. Não é hora de me consagrar. Não, agora não é hora de eu servir muito a Deus, não. Vou esperar mais um tempo. Né? Agora não é hora de eu buscar o Senhor em oração, ou de eu pregar o Evangelho, ou de eu me dedicar a uma área da igreja ou fora da igreja, discipulando e pregando. Não, agora não é hora. Quando eu entender que é a hora, meu irmão, quando você entender que é a hora, ou você já morreu, ou Jesus já voltou e o tempo passou. O tempo passou. A hora é hoje. Sirva ao Senhor, se santifique, faça alguma coisa para a glória de Deus com a sua vida. Qualquer coisa para a glória de Deus com a sua vida. Pregue, testemunhe, ore, participe de estudos bíblicos, grupos satélites. Use a sua vida e a da sua família para a honra e glória de Deus. Não espere nada. O que você está esperando? Já tem o Espírito, já tem a palavra, já tem a igreja, é salvo em Cristo. O que eu espero? Não tem o que eu esperar. Não tem o que esperar. O primeiro ensino, o que está santificado e limpo, não santifica aquilo em que toca. O segundo ensino aqui, o que se torna imundo, contamina aquilo em que tocar. Este povo, os sacerdotes em primeiro lugar, e todo o povo, porque se os sacerdotes estavam impuros, o povo também estaria consequentemente. Todo o povo estava impuro. E por isso, a construção da obra do Senhor parou. Diferente de nós, o nosso Deus ele não é pragmático. O nosso Deus não quer resultados humanos, ele quer resultados divinos.
segundo a ótica dele, a palavra dele e a vontade dele. Essa é a primeira observação, resgatando a concepção de santidade naqueles sacerdotes. Nós também temos que resgatar esta concepção de santidade. Precisamos obedecer a palavra para sermos santos ao Senhor e realizar uma obra que agrada a Deus. Segunda observação, verso 15. Agora, pois, considerai. Ageu 2,15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aqui é um convite à reflexão sobre a obra de Deus. Então, a segunda observação é considerando a santidade na prática. Aqui o Senhor, através de Ageu, o profeta, está dizendo: reflita agora, povo de Israel. Reflita agora, sacerdotes. Pensem, foi o que aconteceu desde o dia em que vocês botaram os alicerces ali no chão. Como foi que vocês viveram? Pensem. Isso serve para nós hoje. Pense, a gente não tem um alicerce para imaginar como eles tinham, mas nós temos o dia da nossa conversão. Da sua conversão até hoje, quantos discípulos preparei para Jesus? Né? Da minha conversão até hoje, o que é que eu tenho feito com a minha vida que agrada a Deus? E então, é importante observar o contexto histórico do que Ageu está dizendo aqui. Então, Ageu fala de um ponto muito específico. Pordes pedra sobre pedra no versículo 15. Isso se refere aos alicerces ali. É interessante que em 538 a.C., Ciro tinha dado permissão para os judeus voltarem e para reconstruir o templo e reconstruir a cidade. E ali começou-se a colocar os alicerces, mas logo parou. Vocês lembram qual a data dos oráculos de Ageu aqui? 520. Então ficou aí aproximadamente uns 18, 17 anos, né, parada a obra de Deus, só no alicerce, até que Ageu e Zacarias pregam para que o povo se desperte e venha construir o templo. Estava só o alicerce. Depois de 520, lembra que o tempo está voltando. O templo foi construído em 3 de março de 515 a.C. 515 a.C. Ainda foi mais 5 anos. Aproximadamente entre 21 a 22 anos levou para ser construído. Na época de Salomão, o primeiro templo, muito mais suntuoso, demorou, se eu não me engano, 6 anos para a construção do templo de Salomão. Né? Então, o Senhor quer que o povo considere, desde o dia em que eles fizeram o alicerce, até hoje, esses 17, 18 anos, hoje aqui é 520, época que eles estão vivendo, como foi a vida de vocês? Foi abençoada ou não? E se não foi, será que foi por causa dos meus pecados, da minha negligência, de não me santificar a Deus, de não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? O que será que aconteceu? Observemos o contexto de Esdras. Primeiro, quando eles voltaram do cativeiro, Esdras nos ajuda a entender um pouco da profecia de Ageu. Quando eles voltaram do cativeiro, eles fizeram um alicerce ali, não do templo, mas um alicerce do altar, e começaram a sacrificar. Esdras capítulo 3, verso 2, diz isso. Olha o que diz lá. Levantou-se Jesua. Esse Jesua é o mesmo Josué, sacerdote lá do livro do profeta Ageu. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Voltaram a adorar a Deus. Não havia templo, não havia o alicerce do templo ainda. 538, provavelmente antes de Cristo, eles fizeram o altar, o básico, para oferecer holocausto a Deus e voltar a adorar a Deus com algumas festas, como prescritas na lei de Moisés. Santidade no altar aqui. Depois eles fizeram o alicerce. Capítulo 3 de Esdras,
Olha o verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom. Essas são as palavras que eles cantavam. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Isso aqui, ainda no período de Ciro, 538 ali aproximadamente, antes de Cristo. E todos estavam caminhando bem. No entanto, a obra para. Alguns inimigos, eles começam a atentar contra a construção do templo. Esdras 4:6 diz assim: no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Verso 7. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitradate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Isso para que não fosse reconstruído o templo em Jerusalém. E o verso 24, Esdras 4:24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando foi o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia? É o ano da profecia de Ageu. Foi só 17, 18 anos depois que eles voltaram a reconstruir o templo. Mas a pergunta é, se Deus é soberano sobre tudo e os trouxe de volta do cativeiro babilônico, por que Deus quis que tanto Artaxerxes quanto o outro rei persa impedissem a construção do templo? Por quê? O que foi que aconteceu? Certamente, Deus não abençoou a construção do templo porque o povo e os sacerdotes não estavam vivendo em santificação. Deus não é pragmático. Não é. E as coisas na obra de Deus param quando Deus diz, não está direito. Não está direito. Vamos parar e arrumar a casa. Arrumar a casa significa viver em santificação. Igrejas e igrejas hoje no mundo todo adoram a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, com todo estilo, do jeito que acha que deve. Porque entendem, de modo errado, que o Senhor aceita qualquer coisa porque Ele é puro amor e misericórdia. Realmente, Deus é amor. A primeira epístola de João diz isso. Mas o Senhor é santo. O nosso Deus, Ele é complexo. Se nós, seres humanos, somos complexos, quanto mais o Senhor nosso Deus. Nós não podemos minimizar ou simplificar a pessoa de Deus e simplesmente fazer de qualquer jeito e de qualquer forma. E, na verdade, nem temos no Novo Testamento instruções detalhadas de como tem que ser o culto. Nós temos princípios da ordem do culto, princípios que buscamos seguir. Mas não tem detalhadamente como é a roupa do pastor quando vai pregar. Não tem dizendo isso lá. Se é com gravata, sem gravata, não diz. Mas nós devemos fazer o melhor para o Senhor, com o que nós temos, com o que nós somos, de modo que agrade ao Senhor, que é o Rei dos Reis e o Criador de todo o universo. Parâmetro para adorar a Deus, hoje você deve ter vindo aqui adorar o Senhor pensando nisso, neste parâmetro. Deus é Rei. Deus não é um amigão. Deus não é um colega da escola. Deus é Rei. Ele é o Senhor soberano sobre tudo. E a minha vida está na mão dEle. Na hora que Ele quer, eu parto. Ou, se Ele quiser, eu continuo vivo. E é o Senhor quem permite tudo o que acontece com a minha e com a sua vida. E dentro da soberania do Senhor, Ele nos salvou da condenação dos nossos pecados. E é por isso que viemos aqui hoje, para adorar ao Senhor por tão grande salvação que Ele nos deu. O Senhor quer que o sirvamos de modo santo. Temos que considerar a santidade na prática. Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que estar purificado. Crentes têm que confessar pecados, reconhecer pecados, buscar vida santa. E não adianta só reconhecer para os outros. Se você reconhece pecado e pede perdão, se arrependeu, você tem que ter mudança de vida. Não adianta passar, considere, reflita. Aqui foram 18 anos. E Deus disse, olha, reflita, desde o dia que vocês botaram o alicerce até hoje.
que é que vocês fizeram com a vida de vocês? É o que Deus está dizendo aqui para o povo. Eu tenho que pensar do mesmo jeito. Desde o dia que eu me converti, o que é que eu fiz com a minha vida? Como eu edifiquei a igreja? Como eu fui útil na obra de Deus, na prática, em santificação? E o verso 17 diz assim, verso 16, Ageu 2,16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar, né, da uva para tirar 50 e havia somente 20. Ou seja, não havia fartura, estava faltando. Por quê? Porque Deus não abençoava. Por quê? Porque não estavam vivendo em santificação. Verso 17. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva. Quer dizer, Deus mandou situações difíceis para o povo. Essa ferrugem, talvez uma praga na lavoura, as queimaduras, saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Essa expressão, quem voltasse para mim, é a forma do Antigo Testamento de falar o quê? De arrependimento. Ninguém se arrependeu. Deus manda profeta, Deus tira do cativeiro e ninguém se arrepende do pecado. Como pode? Lembre-se da sua conversão. Quais pecados você tem trazido até hoje? E não se arrepende. Não pode. Onde está a santificação? Se você mantém pecados na sua vida até hoje, lute contra eles. Como? Oração, palavra, igreja. E o Espírito Santo de Deus vai te dar forças para você vencer os seus pecados. Se você, desde a sua conversão, vive do mesmo jeito até hoje, guardando pecados e não servindo em santidade na obra de Deus, alguma coisa aconteceu na sua vida. Você parou no tempo do projeto de Deus para a sua vida. Não pode. Se arrependa e mude. E uma última observação é Ageu 2, 18 e 19. Mais uma vez ele usa essa expressão, considerai. E agora ele suplica, olha, isso aqui é Deus falando pelo profeta Ageu. Eu vos rogo. É como se Deus implorasse. Deus quer fazer o bem a nós. Só que nós somos tão pecadores que não queremos que Deus haja. Porque Deus não vai agir se vivermos em pecado. Ageu 2,18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Do dia lá que foi posto o alicerce até hoje, 520, considere tudo que você viveu e toda essa mensagem. Verso 19. Já não há semente no celeiro. Antigamente, né, você tinha uma média de... você queria 50, né, grãos ou uma medida de uva da videira, você só tinha 20. Agora não tem mais nada. O celeiro está vazio. Deus apertou mais ainda a punição. Para quê? Para que o povo se arrependa. Muitas vezes nós sofremos dificuldades, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, né? Deus sabe, só Ele pode julgar isso. É porque nós não estamos nos santificando. É porque vivemos de qualquer jeito, levamos a obra de Deus de qualquer forma. Aí o Senhor nos aperta, nos aperta. Se somos crentes em Cristo, Ele vai nos apertar. Para quê? Para que eu caia na real e perceba, o Senhor está triste comigo, irado contra mim, e eu tenho que deixar esse pecado. E então, verso 19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Então, está acabando a comida. E aí? Deus está nos privando do alimento básico. Por quê? E no final do verso nós lemos, mas desde este dia, o dia presente, 520, vos abençoarei. A ideia aqui é que Deus quer abençoar, mas somente quando há santidade. Essa é a última observação. Deus quer nos abençoar. Deus quer que tenhamos uma vida farta, com todas essas frutas e cereais em abundância. Isso é sinal da bênção de Deus, pelo menos naquela época da velha aliança. É óbvio que Deus, como por exemplo na vida de Jó, para ensiná-lo, não porque ele tinha pecado, mas para ensiná-lo, retirou riqueza, saúde e família. Mas são outros casos. Deus é soberano e Ele age como Ele quer. Mas, de modo geral, é assim, como está sendo descrito aqui. Se vocês estão sem o alimento, Deus está privando, por que é? Por que Deus impediu o templo de ser construído tantos anos? Santificação.
O povo não estava se santificando e precisava se santificar, porque Deus roga: eu quero abençoar vocês. Desde este dia, hoje, Deus dizendo lá em 520 com Ageu, a partir de hoje eu quero abençoar vocês. Arrependam-se. Vivam uma vida de santidade. A mesma mensagem serve para nós hoje. Servindo a Deus com santidade. O Senhor quer que o sirvamos, mas não de qualquer jeito. Se não formos crentes que se santificam, que pagam o preço, que obedecem à palavra de Deus, a obra aqui fica estagnada. Como ficou lá naquela época. Porque o Senhor vai usar aqueles que se santificam. E agora, o que eu faço? Confesse o seu pecado. Arrependa-se. Mude de vida. Faça uma lista. Veja que pecados você tem cometido. E ore ao Senhor. Vote a Ele que você não quer mais viver nesses pecados. Ah, mas eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho força. Irmãos, virão milhares de desculpas na sua mente. A sua natureza, não querendo que você se santifique, mas dê um basta nisso. Você tem a palavra, você tem a igreja, você tem o Espírito Santo, a oração, tudo o que é necessário para viver uma vida santificada ao Senhor. Vai pecar? Vai, como eu também vou, mas vamos odiar o nosso pecado. Vamos viver vidas santas diante de Deus, para que a obra do Senhor prospere, a pregação do Evangelho avance e as pessoas que vivem nas trevas vejam neste povo a luz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos santifique. Pai amado, só temos que te agradecer pela tua graça e misericórdia e porque o Senhor nos chamou para fazermos parte do teu povo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, como o Senhor teve misericórdia daquele povo, como o Senhor rogou ali, através da profecia de Ageu, para que eles se arrependessem. Nos ajuda, Senhor, dá-nos essa sabedoria para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos consagremos à obra do Senhor. Pessoalmente, cada um aqui presente, conversando contigo, confesse o seu pecado mais íntimo, mais profundo, que esconde de todo mundo, mas certamente não esconde do Senhor. Pai amado, nos ajuda a sermos honestos e sinceros servos teus. Perdoa o nosso pecado e nos fortalece, Senhor, para que vivamos fazendo a tua obra, assim como o Senhor quer, para a honra e glória do teu nome. Tudo isso pedimos, Pai, crendo na tua graça, misericórdia, no teu poder, sabendo que o Senhor nos fortalece. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.